Saudamos a todos com um bom dia, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa expectativa é enorme, meu irmão, minha irmã, é que este culto chegue a você, que a distância seja encurtada pelo Espírito culto que nos envolve, e que esta manhã seja uma bênção à vida de todos nós. Cultuemos ao nosso Deus, louvemos o seu nome, o adoremos em espírito e em verdade. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Pai amado, Deus bendito, te louvamos e te bendizemos numa manhã maravilhosa de domingo em que, quanto igreja, estamos reunidos nos lares e nesse momento, Senhor, queremos te exaltar e te bendizer. Fala ao nosso coração, alcança, Senhor Deus, aqueles que estão conectados por via da internet, celulares, tablets, computadores, televisão, a família que se reúne para juntos adorarmos o teu nome. Nos abençoa, recebe nossa oferta como oferta agradável a Ti. Dispensa um favor maravilhoso, Senhor Deus, para a Tua igreja, Senhor Deus, nesse momento em que no templo estamos e a igreja nos lares, mas o Teu Espírito traz a unidade para que junto celebremos e Te adoramos. Todo louvor, tudo que estará sendo colocado aqui, Deus, é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos a Ele. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, dá o rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito
pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Verdadeiramente em ti é que toda a humanidade encontra a salvação, Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja Jesus de Nazaré. Te rendemos graças, Senhor, por esta manhã maravilhosa, por termos o privilégio de estarmos reunidos diante do Senhor. Verdade é que o mundo encontra-se mergulhado no caos, no medo, nas quarentenas. Ó Senhor, mas nós somos o teu povo, aquele que se chama pelo teu nome, um povo que vai na contramão da direção dos fatos que acontecem, Senhor, porque nós temos esperança e confiança no Senhor, que é o nosso Deus, que é conosco, que tem cuidado de cada um de nós. Bendito seja o teu nome. E nesta manhã não será diferente. Mais uma vez, o Senhor estará alimentando os nossos corações, o nosso ser, a nossa alma, que a tua palavra poderosa alcance os nossos corações, Senhor, e nos regozije e nos alegre nesses dias de caos, de confinamento. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Bendito seja o Senhor, louvado e engrandecido seja Jesus Cristo, teu Filho, que tão somente continuemos nos alegrando diante do Senhor e dizendo que só na tua presença, Senhor, encontramos paz, sossego e felicidade. Que seja assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba a minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor.
seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Aleluia! Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele eu também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador, pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Glória a Deus! Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados única e exclusivamente a Ti. Eu, vivendo essa experiência diferente como pregador nessa casa, em um momento como este, eu jamais poderia dizer a essa igreja o quanto sinto a falta do abraço dos irmãos, do ósculo santo, da saudação na porta, e quero que todos, mesmo que uma certa distância, online, através da internet, que todos os irmãos sintam-se completamente abraçados e beijados por nós, do Conselho Pastoral dessa casa. Todos nós estamos contando os dias para que no momento muito oportuno, e queira Deus que seja muito rápido, estejamos todos nós novamente reunidos, fisicamente falando, como o corpo de Cristo que somos, para que a saudade ela seja minimizada, ou seja, enfim, sucumbida, que ela venha a deixar de existir. Pelo motivo de estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, prestando a Ele honra, glória e louvor. Os irmãos não têm noção de quanto nós estamos sentindo falta de estarmos juntos, para render graças ao Deus de Abraão, juntos em um só corpo, no nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja, sim, igreja presente, igreja online, para que abra o texto bíblico, estando em sua casa, através de um recurso de internet. Gostaria que você pudesse, onde você esteja agora, pudesse abrir o texto sagrado, as Sagradas Escrituras, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, inserido no Pentateuco, Gênesis capítulo 12. Eu irei precisar fazer menções introdutórias a textos distintos, textos estes que serão a base, o alicerce, a fundamentação da nossa pregação. Gênesis capítulo 12, eu irei ler do 8 ao versículo 10, e logo após nós vamos avançar para um outro capítulo desse mesmo livro. Todas as leituras serão extremamente compactas, curtas, sintetizadas, mas alicerçadas no livro de Gênesis a priori. Gênesis capítulo 12, do 8 ao versículo 10, o texto sagrado, a palavra de Deus, o texto inspirado, vai dizer assim: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Ainda com o texto sagrado aberto, eu quero que você se reporte a Gênesis capítulo 26, mesmo livro, Gênesis capítulo 26. Irei abordar apenas um versículo, que é o versículo 1. Gênesis capítulo 26, versículo 1, vai dizer assim o texto sagrado: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. No mesmo texto sagrado, no mesmo livro, Gênesis capítulo 41, avança mais um pouco. Os versículos abordados serão apenas 3, o 54, o 56 e o 57. Gênesis capítulo 41. O texto sagrado vai dizer assim no seu versículo 54. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome como José, havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 56 ao 57. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Versículo 1 do capítulo 42, logo em seguida. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Palavra de Deus. Espírito Santo do Senhor, Deus presente em nós, rogo em nome de Jesus Cristo e rogo com força, te suplico graça nesse momento. Peço ao Espírito Santo que ilumine a minha mente, que verbalize os meus pensamentos, a minha voz, que cadencie os meus passos, que me dê, ó Deus amado, a interpretação feliz, correta e coesa e adequada do texto. Fala com a tua igreja através do texto sagrado. Peço, Espírito Santo, conduz todos os processos, pois assim eu te rogo no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor por isso. A Bíblia Sagrada, o texto sagrado, dentro do cristianismo, é defendido por aqueles que defendem o cristianismo, que seguem o Evangelho, como sendo a palavra de Deus. Não um livro que contém a palavra de Deus, mas um livro que é na sua essência, na sua integralidade, princípio, meio e fim, a palavra de Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós que defendemos o cristianismo, enxergamos nela ser a palavra de Deus. É como se eu pudesse dizer que a Bíblia Sagrada, ou o texto sagrado, é a voz de Deus através de caneta e papel. E nós, os seguidores de Cristo, aquele que vivemos o Evangelho, que procuramos viver o Evangelho, que seguimos o cristianismo, nós somos sabedores de que nesta palavra, chamada Palavra de Deus, é inserida nela, enxertada nela, diversas promessas bíblicas garantidas aos fiéis, aqueles que seguem o Evangelho, que reconhecem Cristo como cabeça da igreja. Nós enxergamos no texto sagrado promessas distintas, das mais diversas possíveis.
Entre tantas promessas que podemos citar, o texto sagrado promete vida eterna aos seus seguidores. João capítulo 5 disserta sobre isso. Não apenas isso, mas o texto sagrado atesta, afirma, ratifica que todos aqueles que seguem a Jesus Cristo têm morada certa nos céus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, afirma isso. Como da mesma forma, Filipenses, capítulo 3. E o texto segue em suas promessas. Há uma promessa bíblica alicerçada no texto sagrado, de que todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, têm o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, atesta essa questão, afirma essa promessa. E o texto segue. O texto também promete, o texto sagrado promete, de que haverá um dia em que será finalizado, cerceado, encerrado, dado cabo, fim, todos os nossos sofrimentos, perrengues, pelejas, aflições, angústias desse mundo. Haverá um tempo em que diz o texto, que o Deus que nós amamos e adoramos, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 21 fala sobre isso. Promessas, promessas, promessas. O texto da segunda carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, afirma que todos aqueles que seguem a Jesus, que defendem o Evangelho, haverá um dia em que esse corpo, hoje mazelado, e que sofre as consequências da temporariedade, esse corpo que é chamado de corruptível, que se deteriora, um dia ele será incorruptível. Coríntios capítulo 15. Promessas, 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 todas essas ofertadas, ratificadas e alicerçadas no texto sagrado. Mas existem coisas em que a Bíblia Sagrada, livro esse que eu e você, nós cristãos, defendemos, que ela não promete. O texto não assegura, não garante, não afirma. O texto, por exemplo, jamais vai afirmar em que a vida tranquila, 100% para aqueles que seguem a Jesus. Não, o texto não fala sobre isso. A Bíblia não promete isso. A Bíblia também não promete ausência de problemas físicos. Cristãos e não cristãos não estão imunes a problemas físicos de ordem quer que seja. A Bíblia também não promete mesmo imunidade, livramento de problemas de ordem psicológica, de ordem financeira, de ordem afetiva, de ordem de âmbito conjugal, de âmbito também de catástrofes naturais, de calamidades públicas. O texto, em momento algum, de Gênesis e Apocalipse, garante isso. A Bíblia também, ela não promete que os seus seguidores de Cristo, estejam imunes a passar por provas, por momentos de conflitos desérticos, de angústia, de sofrimento contundente, latente. A Bíblia não nos promete isso. O texto sagrado vai afirmar em Salmos 34, no versículo 19, na parte A, e antes que eu cite o texto, eu não quero jamais, mas jamais, defender a teologia ou da pobreza ou da mediocridade. Não estou aqui para isso. Salmos 34, verso 19 vai dizer, muitas, o texto diz, não poucas, muitas, mas muitas são as aflições do justo. O Evangelho de João, terceiro ou quarto, melhor dizendo, Evangelho, instituído no Novo Testamento, no Novo Pacto, palavras proferidas da boca do Cordeiro, vai dizer no seu capítulo 16, no verso 33, que todos nós conhecemos em alto e bom tom, no mundo, diz o Cordeiro, palavra do Messias, no mundo, nessa atmosfera, nessa relação com pessoas, nesse plano em que estamos agora, no mundo tereis aflições. É isso que o texto fala. É isso que o texto afirma. Observem que o texto lido por nós, nos seus diversos e distintos capítulos do primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, das primeiras coisas, nós percebemos nesses capítulos lidos por nós similaridades
semelhanças, algo que é parecido tanto com outra situação e uma outra situação. Percebam que o texto que nós lemos como base de nossa mensagem fala, exibe, mostra nos seus personagens bíblicos os patriarcas do povo hebreu. Abraão, o primeiro patriarca, Isaque, o segundo patriarca, e Jacó, o terceiro patriarca. Quando eu olho para esse texto sagrado e percebo esses 3 patriarcas inseridos no processo, no contexto do texto, eu entendo que quando Deus chamou Abraão, não apenas Abraão, mas Abraão a priori, eu entendo que Deus o elegeu, que Deus o escolheu. Foi Deus que foi até Abraão. Sabemos disso, Gênesis capítulo 12, no seu primeiro verso. Eu quero entender e percebo com muita clareza que vocês também compreendam de que, olhando para a figura dos patriarcas, para os eleitos de Deus, para os escolhidos dele, não seria para fins de analogia, de comparação, de fazermos um link com o tempo contemporâneo, hoje, aqui e agora, que lá, naquele tempo, os patriarcas seriam ou foram os cristãos, os servos do Altíssimo, os indivíduos que defendiam o Deus, Criador e Regente de todas as coisas, os eleitos do Criador. É assim que eu os enxergo. É como se fôssemos hoje os cristãos do século atual, da igreja contemporânea, os participantes, os membros da eclésia. É assim que eu enxergo esse texto. Mas observe que existe uma outra semelhança nos capítulos que nós trabalhamos, citamos, lemos. Todos os 3 patriarcas, sem exceção, passaram por um momento de grande conflito ou de sofrimento. Alguns o texto vai falar de forma mais superficial. Abraão, Isaque e Jacó, todos os 3 passaram, afirma o texto, por uma grande dificuldade em que assolou a terra: fome. Eu, o pastor Ricardo Rodrigues, nunca tive a experiência, e peço a Deus por graça e misericórdia, nunca ter a experiência de passar fome. Mas eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, ao alcance desse vídeo, já passaram por isso, conhece alguém que passou. Fome é algo que traz muita aflição, sofrimento para a alma, para o físico, aflige o nosso ser. Percebe-se que no capítulo 12 de Gênesis, o texto vai dizer que Abraão, que estava em Betel, isso logo após a sua eleição, em Deus ter comissionado Abraão a segui-lo, a receber a ordem, ele foi. Ele sai de Betel, onde havia montado uma espécie de altar para adorar o Deus Criador. E ele sai de lá indo para Negueb, e o texto afirma que grande era a fome. Abraão, percebendo que ele não podia manter-se ou ficar, porque óbvio iria sucumbir em meio à desgraça, ele decide sair de Negueb em direção ao Egito. Mais à frente, no capítulo 26, nós citamos no versículo 1 a pessoa, o personagem, o filho prometido de Abraão, o segundo patriarca, chamado Isaque. Coincidentemente, o texto vai dizer que também Isaque, o segundo patriarca, passa por uma situação similar, por que não dizer igual ao do seu pai Abraão: fome. Havia impregnado a fome no tempo de Isaque. E lembrem-se, a distância de Abraão para Isaque é grande, é gigante, anos na frente. E Isaque, da mesma forma como seu pai, ele saiu do seu ambiente porque a fome era grande e vai procurar ajuda, nada mais e nada menos que Gerar, o rei dos filisteus, rei da Filístia, aqueles que lá na frente viria a se tornar inimigo do povo de Israel. Percebe-se que tanto no primeiro patriarca como no segundo patriarca, ambos viveram um processo desértico. Eu vou usar o termo calamidade pública.
algo que não só afligiu os não céticos, os ímpios, como aqueles também que reverenciavam o Deus Criador. Ímpios e céticos, crentes e não crentes, servos e não servos, acometeu a todos. Mas o texto bíblico, que é categórico em afirmar, avançando em outros capítulos, estamos no capítulo 41 e também no 42, ele vai afirmar com muito mais meticulosidade que o terceiro patriarca, pasmem, o terceiro patriarca também sofre o mesmo problema. E agora o texto é mais rico em prestar informações detalhistas acerca do que estava acontecendo com Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. Quero dizer a essa casa uma observação muito importante. Em capítulos anteriores, antes do fato acontecer, o texto de Gênesis afirma que Jacó era rico, conseguiu muito bens e propriedades. Isso é fato. Mas quem disse que bens conseguem vencer fome? O texto vai afirmar que José, um dos filhos mais novos do Jacó, agora governador do Egito, por vontade divina, soberania de Deus, estava lá regendo o Egito, e todas as terras, é o que o texto afirma, aos arredores do Egito, ou em países distantes, longínquos, estava passando por um processo de fome, de miserabilidade absurda. E isso atingiu, que fique claro, atingiu a família do terceiro patriarca, Jacó, com a sua caravana de filhos. E Jacó decide, manda, ordena que seus filhos, uma comissão dos seus filhos, vá até o Egito para que eles não, o texto diz, não morram. A calamidade pública, o conflito, a aflição, o sofrimento atingia os crentes e os não crentes. Foi assim que o texto está afirmando. Foi exatamente assim que o texto está dizendo. Ao que tudo indica, diversos povos, línguas e nações foram afetadas por esta calamidade, inclusive a família de Jacó, os escolhidos, os servos de Deus, aqueles que seriam no futuro as 12 tribos de Israel. Eu quero afirmar, contenido desta mensagem, que Deus, Ele não nos livra do dia mau. Deus não nos livra do dia mau, mas nos dá a garantia de que Ele não nos abandona. Aleluia. Nós passamos pelo processo, Deus permite sim, é fato confirmado, mas Deus, Ele não nos abandona. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Haja dor, sofrimento, o físico sente, a alma geme e chora, mas Deus não nos abandona. Temos a certeza disso. Colocarmos esse sentimento não só apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas enxertar no nosso coração, na nossa alma, na nossa essência, no nosso âmago, faz toda e qualquer diferença. Tenha a certeza, a convicção de que Deus, o Deus Criador, regente de todas as coisas, Ele não nos abandona. Não nos abandona. Não abandonou Abraão, não abandonou Isaac, não abandonou Jacó. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o teu nome. Eu avanço mais um pouco e quero trazer à memória a esta casa mais uma situação citada, apontada, narrada pelo texto sagrado. Essa não foi a primeira vez em que aconteceu algo desse tipo, em que foi instaurado uma calamidade pública que atingiu céticos e não céticos, crentes e ímpios. O próprio Antigo Testamento, no livro de Ruth, no capítulo 1, nos versos 1 a 12, eu não vou ler o texto, vou apenas citá-lo, vou apenas contextualizar. O texto vai dizer que naqueles dias, em Belém de Judá, estamos dentro do campo hebreu, dos filhos de Deus, dos escolhidos. O texto vai dizer que houve uma, pasmem, grande, enorme fome, a ponto de haver uma migração, um êxodo, saindo de um ambiente para um outro ambiente. E a família que o texto aponta no livro de Ruth, no seu primeiro capítulo, Elimeleque, o gestor, o cabeça da família,
Ruth, ou melhor, Noemi, sua esposa, e seus 2 varões, seus 2 filhos. Um tal de Malom e um outro chamado Quilion. Acreditem que, além da fome que era aguda, momentos posteriores a saírem de Belém de Judá, irem para uma terra chamada Moabe, dos Moabitas, o texto afirma no começo do capítulo 1, de que Elimeleque vai a óbito, morre e falece. E posteriormente, esse momento, pasmem, como foi a fé de Noemi? Como eu fiquei pensando em Noemi, meu Deus, como é que ela conseguiu? Morre Malom e morre, diz o texto, Quilion. Perdeu o marido, perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho. O texto não me afirma, e eu não posso garantir isso, de que a morte desses 3 varões, do pai e dos filhos, podem ter sido, isso é uma suposição, eu não posso afirmar. Mas as brechas e a situação do texto me dá cabimento a dizer o que eu vou dizer agora. Quem sabe Malom, Quilion e Elimeleque não morreram de fome? Ou fome não mata? Quem sabe? Interrogação. O fato é afirmar de que todos eles padeceram. Todos eles padeceram. Gemeu crente e gemeu ímpio. Gemeu servo e gemeu pessoas que não servem a Deus. Todos gemiam. Todos gemiam. Todos sem exceção. Quando eu olho para o Novo Testamento, embora pudesse alicerçar diversos outros textos, eu quero apenas citar um. Paulo, apóstolo, o autor inspirado, um instrumento de Deus, escrevendo à igreja em Corinto, ele levanta a igreja, não só de Corinto, mas ele tem uma repercussão aos arredores, porque existia uma miserabilidade, uma fome que estava cometendo os cristãos do primeiro século. E ele lá no capítulo 9, texto clássico que utilizamos muito no nosso momento de dízimos e ofertas, Coríntios 9, versículo 7, o texto vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O contexto do texto era um mutirão para que os crentes não padecessem de fome. E Paulo apela, suplica, roga para que os cristãos pudessem todos se unirem para dar sustentabilidade ao seu povo, para que a carne não sofresse, o físico não fosse apavorado. É que afirma o texto. Observe que esse mesmo autor, Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja em Éfeso, Efésios, no capítulo 6, no verso 13, vai dizer assim: olha o que o texto está dizendo, isso é muito importante. Tomai toda a armadura de Deus, orienta Paulo à igreja de Éfeso, para que possais resistir no dia mau. Entendam, Paulo não está dizendo que, olha, vocês vão estar livres, imunes do dia mau. Não é essa a palavra. O dia mau vai chegar sim, para quem é crente e para quem não é crente, para o ímpio e para aquele que serve, para aquele que é devoto, que é entregue, que é rendido. Esteja preparado, meus irmãos. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, com alto e bom tom. O salmista, escrevendo no Salmos 23, Salmos de Davi, no seu versículo 4, o texto vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu paro aqui. Ainda que eu ande, ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O autor do texto, o salmista, não está se auto-imunizando em estar afirmando ou dizendo que, não, o vale da sombra da morte não tem como o crente passar. Não. Ele está dizendo que o vale da sombra da morte é possível alcançar os cristãos. Perfeitamente possível. A grande promessa do texto bíblico não é imunizar a igreja, a eclésia, os santos, os escolhidos, os eleitos, de provações, tribulações, ou até mesmo calamidades públicas. A grande promessa do texto é entender que Deus é o regente da história, e que Ele jamais, mas jamais, jamais abandonará os seus.
Essa é a compreensão clara que eu tenho do texto sagrado. Preguei aqui há mais de um ano atrás, em cima de Salmos 46, um salmo que enche a minha alma, e que quero que a igreja vivencie esse salmo nesses dias tenebrosos, difíceis. Salmos 46, no versículo 7, um texto inclusive que o nosso presidente, o pastor Gessiel, ama muito, e que cita e recita com a igreja diversas vezes. Mais do que nunca deve ser inserido, enxertado em nosso coração, mente e alma. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso não significa dizer que eu vou estar blindado a problemas que este mundo está passível a acontecer. Não. Mas que Ele jamais, o meu Deus que rege exércitos, Ele jamais deixará de estar comigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque a tua presença, Espírito Santo, nos conforta, nos ajuda, nos auxilia. Bendito seja o teu nome por isso. E o texto avança. Bendito seja o Senhor. Promessa dada e garantida pela Bíblia Sagrada. O texto vai dizer: após Cristo ter sido crucificado, Cristo já ressuscitou, aparece aos seus discípulos, aos apóstolos, e ele vai dizer: e eis que estou convosco. Palavras do pastor Antônio em sua mensagem última. E eis que estou convosco. Eu estou, igreja. Compreenda isso, PIB Produto 4, cristãos que estão me ouvindo. Eu estou convosco todos os dias. Faça sol, faça chuva, com calamidades ou sem calamidades. A diferença está: eu estou convosco. Eu, o Senhor, o Deus dos exércitos, estou convosco até a consumação dos séculos. Peço a Deus, rogo ao Espírito Santo, que nesse momento tão difícil, muito mais difícil para alguns do que para outros, que Ele, o Espírito Santo, habitando em nós, peço cotidianamente, ilumine a nossa mente, aprome os nossos passos, mas acima de tudo, Deus, nos dê a força necessária de continuarmos em frente, em rumo à vitória, no nome de Jesus. Deus abençoe essa casa, Deus abençoe a sua igreja, no nome poderoso de Cristo. Louvado seja o Senhor. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba a minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus, aleluia! Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar,
Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador, pra mim o céu se abriu. Dou glória ao Salvador, glória a Deus. Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus por sua preciosa palavra. Nós vamos dar a bênção apostólica, nos ter um pós-lúdio cantado, mas queremos convidar antes disso o pastor Ricardo a nos dirigir a Deus em oração. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, meu Pai. Tu és o soberano, Tu és o Altíssimo. O texto sagrado afirma que Tu estás sentado sobre o trono. A regência é Tua, a administração é Tua, a gestão é Tua de todas as coisas. Nos faz descansar em Tua palavra, em Tuas promessas. Nos faz entender que Tu estás no controle de absolutamente tudo. Todas as situações das nossas vidas, dos nossos familiares, do nosso futuro. Rogo, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, nos dê prumo, aquieta o nosso coração, conforta a nossa alma, faz com que possamos, em meio ao caos, depositarmos a confiança no Deus de Abraão, estarmos cada vez mais vincados em Tua pessoa, depositarmos com integralidade a nossa vida diante de Ti, reconhecendo sempre que o futuro literalmente a Ti pertence. Tu estás no controle. Peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faz com que a Tua igreja cada vez mais se utilize de caminhos como estes para fosforecer a sua fé e não sucumbi-la. Faça com que, em nome de Jesus Cristo, os Teus filhos possam estar com o olhar fitado na cruz do Calvário, nas Sagradas Escrituras, e que nós, ainda que distantes, estejamos cada vez mais coesos, unânimes, juntos, arregados na Tua palavra. Tua igreja é instituição Tua, e diz o texto, garanta o texto, que ela prevalecerá. Bendito seja o Senhor por isso. Honra, glória e louvor sejam dados a Ti no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com toda a família de Deus, toda a igreja de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Vamos dizer juntos? Amém. Louvemos ao Senhor. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação.